Outra notícia é a decisão para hoje do Supremo Tribunal Federal de, por votação na segunda turma, escolher o novo relator da Operação Lava Jato naquela casa. Eu só queria botar aqui uma minhoca na conversa, meu caro Barão e meu querido Rodrigo Orengo. Vejam só, o Edson Fachin pediu e obteve a sua transferência da primeira turma para a segunda, que é essa da Lava Jato. Essa transferência não é inusual na história do Supremo, ministros já migraram de turma, mas essa migração se dá dentro de um rito mais ou menos sereno, tranquilo, não tem prazo, não tem pressa, não tem aceleração. No entanto, a transferência de Fachin de uma turma para outra correu mais do que cachorro atrás de caminhão de açougue. E se deu de forma a que ela se consumasse ontem, quando poderia ser amanhã, depois ou outro dia qualquer, né? Se consumasse ontem, a tempo de permitir que Fachin participasse do sorteio. Ora, por quê? Se ele disputará esse sorteio com outros 4, matematicamente ele tem 20% de chance de ser sorteado e todos os demais também a mesma cota cada um. Mas essa pressa me botou uma pulga atrás da orelha. Supondo que Fachin não seja eleito e que a pressa para colocá-lo disputando esse sorteio, fora dos padrões dos ritos normais do Supremo em situações congêneres, supondo que ele não seja o sorteado, eu estou aqui começando a achar que pode haver um consenso dentro da segunda turma, ou pelo menos uma parte dos ministros pensando dessa forma, e que Fachin deva ser o relator da Lava Jato. Mas como a escolha se dará por sorteio, estou aqui especulando bastante de que, se o sorteado for um desses ministros que entende que Fachin deve ser o relator, este sorteado decline da escolha e um novo sorteio seja feito com um número menor de participantes, até, quem sabe, chegar a Fachin. Pode ser que isso aconteça? Não sei. Mas se não é para botar Fachin como relator de alguma forma, com alguma jabuticaba, alguma composição, ainda que passando por um sorteio de resultado imponderável, se não é para colocar o Fachin, por que a pressa de colocar Fachin na segunda turma a tempo de participar do sorteio? Por que né? Notem, nada contra o Fachin ser o relator da Lava Jato. Aliás, pessoalmente encaro como bastante positiva essa possibilidade, considerando o conjunto da turma e a presença nessa turma de 2 ministros, o Dias Toffoli e o nosso Gilmar Mendes, que são vistos com muita desconfiança pelas partes antagônicas na política nacional no que diz respeito à Lava Jato. O Gilmar é visto como um tucano de toga e o Toffoli como um petista de toga. Os tucanos também desconfiam muito, não gostam muito de Ricardo Lewandowski e tal, pela forma como conduziu o processo de impeachment que poupou os direitos políticos de Dilma Rousseff. Mas o fato é que, de todos eles, parece que o ministro Celso de Mello não se considera em condições de saúde de topar essa parada, não sinalizou internamente interesse nessa direção. Vamos ver o que esse sorteio vai produzir. Eu arrisco dizer que algo vai acontecer ali para que a coisa caia na mão do Fachin, mas arrisco isso apenas pela pressa, repito, pela urgência de sua transferência da primeira para a segunda turma. E finalmente, minha gente, quero me dedicar aqui, em 1 minutinho e meio, à manchete da Folha de São Paulo de hoje, mostrando que um delator da Lava Jato, o ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, disse na sua delação premiada que Aécio Neves negociou propina com a construtora para a construção da cidade administrativa de Minas Gerais, que é o complexo de prédios projetado por Niemeyer, belíssimo, na Grande Belo Horizonte, que abriga a sede do governo e várias secretarias. Essa obra custou a brincadeira de 2 bilhões e 100 milhões de reais, foi inaugurada em 2010. O Benedito Júnior disse que o Aécio, governador à época, orientou o procurador Oswaldo Costa Filho
que era colaborador de campanhas tucanas, a negociar uma propina de 3% sobre o valor dos contratos. Né? O Oswaldinho, como ele é conhecido, assim teria agido. Diante dessa confissão, dessa delação da Odebrecht, do ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, os procuradores da Lava Jato pediram às demais construtoras envolvidas na mesma obra, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvão, que retifiquem as suas delações no que tange a este ponto especificamente. De tal forma que podem surgir aí outras delações no âmbito das demais empreiteiras envolvendo Aécio Neves na mesma maracutaia intermediada pelo Oswaldinho. O que me parece absolutamente indescartável é que alguma bandalheira tenha acontecido na mesma modo, na mesma forma operacional que aconteceram outras bandalheiras envolvendo as mesmas empreiteiras em muitas outras obras. Ou será que nós teríamos o seguinte fenômeno divino? Em dezenas de obras nas quais estiveram envolvidas com políticos, essas empreiteiras corromperam políticos ou foram coagidas a dar dinheiro para eles. E nessa de Aécio Neves em Minas, todas se transformaram em conventos carmelitas. Vocês acreditam que se houve roubalheira de político e de empreiteira na eletronuclear, na Petrobras, na Eletrobras, em Furnas, em tudo quanto é lugar, no Maracanã, em tudo onde elas se meteram, teve bandalheira, teve suborno, teve propina, teve político ladrão, teve empreiteiro corruptor. E na cidade administrativa de Minas Gerais, não, porque era o santo Aécio Neves que estava lá. Ora, dá licença. Detalhe, Aécio Neves, pré-candidato tucano à presidência da República, está com 1,5 pé na cova em relação a esse seu projeto político por conta do que esta delação começa a expor de forma explícita. Quem viver verá, vamos tocar o barco.